fiel! Lobo na área, fiel! Tamo na área. Sextou, fiel, sextou. Sexta-feira. Coringão venceu na semana. Tudo tranquilo, né? Só não é tranquilo essa diretoria amadora que a gente tem, né? Essa diretoria é uma vergonha. Vamos agora aqui falar sobre o término, né, dessa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Que terminou ontem, né? Teve alguns jogos ontem com resultados surpreendentes. Teve resultados surpreendentes. Mas antes da gente começar a falar da 11ª rodada do campeonato e já, né, engatar os jogos da 12ª, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e ative o sininho para as notificações do Lobo, do canal do Lobo. É isso aí, gente. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que vêm se inscrevendo no canal. Estamos crescendo. Já vamos passar aí de 450 inscritos no canal. E muito obrigado a todos vocês que vêm acompanhando o conteúdo no canal do Lobo de Itaquera. Beleza? Sem mais delongas, vamos então, né, falar sobre essa 11ª rodada do campeonato, que começou na quarta-feira, 7 da noite, com São Paulo 2, Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 0, Fortaleza 1, Santos 0, Corinthians 2, Fluminense 1, Atlético Mineiro 1, Bahia 1, Palmeiras 0, um jogo bem polêmico, né? Grêmio de virada 3, América Mineiro 1, Vasco afundado na crise 0, Goiás 1, Coritiba 0, mais do que afundado na crise, lanterna do campeonato, Internacional 1, Cuiabá 0, Botafogo mais líder do que nunca 1, e o resultado da rodada, Red Bull Bragantino 4, 1, 2, 3, 4, Flamengo 0. Uma pancada o time do Flamengo levou lá em Bragança Paulista. A classificação atualizada: Botafogo 27 pontos é o primeiro, Palmeiras com 22 é o segundo, em terceiro já vem o Grêmio com 20, em quarto Flamengo com 19, em quinto Atlético Mineiro 19, em sexto São Paulo 18, assim como o Fluminense, que é o sétimo, também tem 18 pontos. O Internacional, o oitavo, com 17, Bragantino é o nono com 17, Fortaleza é o 10º, também com 17 pontos. Em 11º, temos o Atlético Paranaense com 16 pontos, o Cruzeiro vem em 12º com 14 pontos, o Santos é o 13º com 13 pontos, 14º o Bahia com 12 pontos, em 15º o Corinthians com 12 pontos, em 16º Cuiabá com 12 pontos, 17º o Goiás com 11 pontos, 18º o América Mineiro com 8 pontos, Vasco é o 19º com 6 pontos e o Coritiba é o lanterna com 4 pontos. Então, como vocês viram aí, o Coringão terminou a rodada em 15º, com 12 pontos. Se conseguir um resultado bom aí, né, na próxima partida, né, que é contra o Atlético Paranaense, o Coringão vai para 15 pontos e, né, vai ficar ali entre o 12º e o 13º, dependendo dos resultados da rodada, certo? Principais artilheiros: Tiquinho Soares, 9 gols. Principal artilheiro do campeonato é o Tiquinho Soares do Botafogo com 9 gols. O Roger Guedes vem em segundo com 5 gols. Hulk do Atlético Mineiro também tem 5 gols, assim como o Vitor Roque do Atlético Paranaense, que também tem 5 gols. Eduardo Sacha, Rafael Veiga, Arthur, Caleri, Thiago Borba e Pedro, todos têm 4 gols marcados no campeonato. 12ª rodada, que começará amanhã, às 4 da tarde, com Clube Atlético Paranaense e Corinthians, direto da Arena da Baixada. Também amanhã, às 6h30, teremos Fluminense e Bahia. Amanhã também, às 6h30, teremos Fortaleza e Atlético Mineiro. E para encerrar os jogos de sábado, às 9 da noite, teremos Cruzeiro e São Paulo. No domingo, Palmeiras e Botafogo, às 4 da tarde, lá no Allianz. Jogassem líder versus vice-líder. Também no domingo, às 4 da tarde, teremos Grêmio e Coritiba. Às 6h30 teremos Santos e Flamengo. Olha só, hein? Santos que tomou pancada do Corinthians e o Flamengo que tomou a pancada do Red Bull
vão se enfrentar na Vila. Vai ser um jogo daqueles, hein? Red Bull Bragantino e Goiás se enfrentam às 6h30 lá no Nabi Bichedin, em Bragança. Também às 6h30 teremos América Mineiro e Inter de Porto Alegre. E na segunda-feira, o jogo dos desesperados, Vasco e Cuiabá, às 9 da noite, em São Januário. O Corinthians, então, pega o Atlético Paranaense amanhã, às 4 da tarde, lá na Arena da Baixada. O time precisa vencer para continuar subindo na tabela e se distanciando da zona perigosa, tá, gente? Outras notícias aqui do Corinthians, que eu vou passar para vocês, que nem tudo são flores no Corinthians, né? É que eu falei, o Corinthians não tem um minuto de paz. Né? A gente vence o clássico, aí, né, dá aquela respirada, mas aí já vem a bomba do Transferban, né? Essa diretoria ridícula do Corinthians, né? Finge não saber das dívidas. É impressionante, né? É impressionante. E hoje saiu que o Corinthians vendeu o Mantuan para o Zenit. O Corinthians vendeu o Mantuan para o Zenit. O meio atacante de 21 anos, que atuou a última temporada emprestado ao clube russo, assinou novo vínculo por 4 temporadas. O Corinthians tinha 40% dos direitos econômicos do jogador e negociou sua fatia por 2 milhões de euros. É isso mesmo. 2 milhões de euros. Cerca de 10,4 milhões. Gente, eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar desses valores, porque é vergonhoso. O Corinthians praticamente deu o Mantuan, deu o Duqueiroz, deu o Robert Renan para ficar com o Yuri Alberto. 3-1, gente. 3-1. Eu já tô cansado de falar da incompetência dessa diretoria. Olha os 3 jogadores da base promissores que mais à frente o Corinthians poderia ganhar mais dinheiro, né? Robert Renan é um zagueiro que todo mundo quer na Europa. Um zagueiraço, por sinal. Duqueiroz é um volante novo que tem evolução. Vocês vão ver como que ele vai evoluir lá no Zenit. E depois do Zenit vai vender ele por milhões para algum clube europeu. E o Mantuan, a mesma coisa. Apenas 21 anos. Apenas 21 anos. E o Corinthians cedeu por apenas 10,4 milhões. É brincadeira, né? É brincadeira o que essa diretoria amadora faz à frente do clube. Eu tô cansado de falar do senhor Duílio já. Tô cansado. É estressante falar da incompetência desse cidadão frente ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Cansado. Tô cansado desses caras. Olha, eu não vejo a hora de chegar novembro, a oposição vencer essas eleições, pra gente nunca mais ter que ver a cara desses caras da situação dentro do clube. Eu não aguento mais Duílio, Alessandro Nunes, Andrés, Mário Gobi, Robert de Andrade, André Negão. Eu não aguento mais ver a cara desses cidadãos dentro lá do clube do Corinthians. Não aguento mais. Não aguento mais. Vamos lá, gente. O Coringão, então, joga nesse sábado, 4 da tarde, contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Né? Último jogo desses 2 times lá teve um empate, né, naquele jogo do ano passado do Vitor Pereira. Foi 1-1, o Roger Guedes fez aquele golaço de falta e depois no finalzinho o Rony cavou, arrumou aquela briga lá que teve expulsão. Aí o Raul Gustavo fez aquele pênalti besta, né, bem no finalzinho do jogo mesmo, besta, o pênalti besta do Raul Gustavo, e acabamos empatando lá na Arena 1-1. O Corinthians normalmente tem sorte jogando lá na Arena da Baixada, tá? O Corinthians normalmente tem sorte lá, ou vence ou empata, né? Então, eu tô confiante aí, Corinthians arrancar um empatezinho lá do Atlético amanhã, tá, gente? Vitor Pereira admite que saiu do Corinthians também por ver o clube com problemas financeiros, gente. O técnico português, né, deu uma entrevista lá pro jornal lá do país dele, né, falando sobre a sua saída conturbada, né, do Coringão. E ele disse que admitiu, né, ele admitiu lá na entrevista que ele deu que não foram só problemas pessoais, né, como diziam aí, né, como ele dizia, né, que levaram a sair do clube, mas também por um projeto que não o empolgou, né. Vou ler aqui o trecho que ele deu em entrevista. A minha saída teve a ver com questões pessoais que vieram a público e não deveriam ter vindo.
também com questões relacionadas a um projeto que eu achei que não me levaria aonde eu pensava e que dificilmente eu conseguiria repetir a temporada anterior. Que iria ter mais dificuldades, já que o clube tem dificuldades financeiras. O clube precisa, de fato, de um plano estratégico para lidar com essas dificuldades. E eu não senti de fato que fosse possível continuar para fazer melhor e lutar por títulos, que foi sempre o meu objetivo. Então, gente, né, além das questões pessoais aí, ficou claro, né, que o Corinthians não ofereceu um planejamento legal, né, para o Vitor Pereira continuar no clube. Na verdade, gente, o Vitor Pereira queria reformular todo esse elenco. Essa eu já vou mandar real para vocês. A verdade é que o Vitor Pereira queria reformular esse elenco que a gente tem, sabe? Elenco com Gil, Fagner, Renato Augusto, Juliano, sabe? Ele queria reformular, porque ele viu que esse time não ia entregar. Não ia entregar. E é o que está acontecendo esse ano. A gente está vendo esse ano que o time não entrega. Joga um jogo bem, 10 mal. Um joguinho mais ou menos, 38 mal. Entendeu? Então, a verdade é que o Vitor Pereira queria reformular o elenco, queria reestruturar esse time, entendeu? E a diretoria, né, não deu esse suporte para ele. Não queria reformular, até porque o Corinthians deve para a maioria desses jogadores. O Corinthians deve para a maioria desses jogadores direito de imagem. Então, como que você vai reformular? Como que você vai dispensar um jogador desse, se você deve para ele? Não dá, né? É por isso que o Corinthians continua nessa draga, porque deve para Deus e o mundo. Quando precisa fazer uma reformulação, não consegue, porque deve para jogador, deve para empresários. Aí fica difícil fazer alguma coisa. Então o Vitor Pereira viu que as coisas não iam andar e deu área, né? Agora a gente começa a ver algumas coisas, sabe? E ver que ele não estava totalmente errado, não, sabe? A gente ficou triste, sim, por ele ter ido pro Flamengo, né? Do jeito que foi, inventando a desculpa da sogra, tá? Mas a verdade é que com o Vitor Pereira, esse elenco jogava bola. Essa é a realidade. Com ele jogava bola, ele conseguia extrair o máximo desses caras, tá? Ele conseguia. E a diretoria, novamente, né? Essa diretoria porca que a gente tem, não deu um suporte, não ia dar um respaldo para o treinador fazer o que deveria ter sido feito com esse elenco. Reformular. Né? Não fizeram isso e acabou que ele foi embora. Certo? Bruno Mendes, gente. O Bruno Mendes voltou da seleção e se prepara para pegar o Atlético. Bruno Mendes voltou e provavelmente já será titular, porque o Fagner está suspenso, não joga contra o Atlético Paranaense. Então é bem provável que o Bruno Mendes vai jogar na direita ali, tá? O Bruno ainda não renovou e eu duvido muito que ele vá renovar. Duvido muito, tá? Depois dessa bomba desse transfer ban aí, dessa dívida com o intermediário dele, duvido muito que o Bruno Mendes vai renovar, gente, sinceramente. Na verdade, eu tô começando até a duvidar se o Corinthians vai conseguir trazer algum reforço nesse meio do ano. Depois dessa bomba, eu tô começando a duvidar, tá? Espero muito mesmo que venha reforço. Para que o time dê aquele up um pouco no campeonato, pra gente sair dessa situação aí. Não pensem em títulos esse ano, gente. Esquece. Título esse ano esquece. No máximo, o Corinthians pode chegar numa semifinal de Copa do Brasil, entendeu? No máximo. Até numa eventual final, porque jogo de mata-mata sabe como que é, né? Então, no máximo é isso. Chegar numa semifinal de Copa do Brasil, numa eventual final, mas não vamos nos iludir, tá? Porque esse ano é ano de reformulação e estruturação. A gente precisa ficar na primeira divisão. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Nesse atual momento, o Corinthians precisa ficar na primeira divisão. É isso. Aí, depois das eleições, se Deus quiser, com um novo presidente, né? Augusto Melo. Lobo já fala aqui na realidade, tá? Aqui, a família Lobo de Itaquera, eu, Lobo de Itaquera, estou apoiando Augusto Melo nas próximas eleições, tá? Já deixo aqui claro para vocês. Lobo de Itaquera apoia Augusto Melo. E vou fazer campanha para Augusto Melo aqui. E, gente, é isso. O Corinthians precisa reestruturar. E esse ano
torcer para ficar na primeira divisão para o ano que vem, com um novo presidente, com novas filosofias, com pessoas profissionais do ramo no clube, o Corinthians consiga novamente voltar a figurar entre as principais equipes do futebol brasileiro e sul-americano. Né? Então, título esse ano, esquece, eu não acredito, tá? O clube tá uma baderna, o presidente está mais perdido do que não sei o que, a gente tem um diretor de futebol que é ridículo. Então, gente, vamos torcer para esse ano o time ficar na primeira divisão, tá? Esse é o nosso objetivo, ficar na primeira divisão. Porque se o Corinthians chega a ser rebaixado, a situação que já é ruim pode ficar pior. Beleza, gente? Então é isso, essas são as notícias de hoje. Logo, logo a gente vem com o pré-jogo aí de Atlético Paranaense e Corinthians. Se eu não fizer hoje, eu faço amanhã esse pré-jogo. Para ver qual a possível escalação, se o Luxemburgo vai liberar os relacionados para a partida. Mas se não liberar também, a gente vem, faz o pré-jogo, fala aí para vocês qual que vai ser a possível escalação do Corinthians, ou a provável escalação que o Corinthians vai entrar em campo amanhã às 4 da tarde, lá na Arena da Baixada. Beleza, gente? Tenha uma ótima sexta-feira, fique com Deus e vai Corinthians!